Certamente o Senhor já tem visitado você aí, onde você está. Certamente o seu louvor, a sua adoração, a sua oração, o seu culto, onde você está, tem convidado o Senhor para perto. Mas eu sei que o Senhor tem mais. Eu sei que o Senhor tem algo mais para a tua vida. E o Senhor Deus, Ele tem uma visitação para esse lugar. Não somente esse lugar aqui, mas esse lugar aí. Amém? Convido você para abrir o livro de Marcos, capítulo 5, do versículo 21 ao 43. Marcos, capítulo 5, do 21 ao 43. Muito bom estar aqui nesse lugar. Obrigado, pastor. Acho que não, vou ficar aqui segurando na mão mesmo. Esse lugar aqui é abençoado, é um lugar onde o Espírito Santo fala aos nossos corações, esse púlpito aqui, mas depende muito também de você, do seu lado, onde você está, do seu coração. E eu espero que o seu coração esteja preparado, não para ouvir a mensagem do homem, da pessoa, mas a mensagem de Deus, a mensagem que vem do alto, a mensagem que vem pelo Espírito, pela pessoa do Espírito Santo aí movendo no seu coração. Amém? Senhor Deus, estamos aqui, Pai, ainda, Pai, te agradecendo e te louvando, Senhor Deus, pela tua presença, pela tua visitação, e te pedimos mais, Pai, vem nos visitar hoje aqui. Senhor Deus, vem com o teu Espírito. Senhor Deus, tira todas as barreiras, tira, Senhor Deus, todo impedimento. Vem preparar esse solo, Pai, que recebe a tua palavra, que cada solo, cada coração esteja aberto e preparado para ti. Senhor Deus, vem, Senhor Deus, e desde já também te peço, Pai, que a tua palavra flua, apesar de mim, Senhor Deus, apesar do locutor, Senhor Deus, apesar daquele que tu usa, Pai, dessa ferramenta, mas, Senhor Deus, que a tua palavra flua, Senhor Deus, e chegue a cada um, não somente pelas vozes, não somente pelas bandas da internet, mas que chegue por meio do teu Espírito, do sopro do teu Espírito, que pode soprar de forma suave, Senhor Deus, cremos sim, mas pode vir como trovão, Senhor Deus, a estratégia, o tipo, Senhor Deus, de abordagem, Senhor Deus, quem escolhe é o Senhor. O que nós precisamos é estar atentos à tua voz, que pode vir como trovão, mas pode vir como sopro suave. Senhor Deus, vem, Senhor Deus, por meio do teu Espírito, vem transformar, vem edificar, vem fazer crescer, vem nos trazer algo novo, Senhor Deus, vem trazer cura, vem trazer libertação, vem trazer, Senhor Deus, iluminar, Senhor Deus, os nossos caminhos por meio da tua palavra, Senhor Deus. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. E a palavra de hoje está em Marcos 5 e é maravilhosa. Essa palavra tem tocado o meu coração nessas semanas, nesse tempo. Estou aí em Lucas, deixa eu ir para o Marcos. E eu espero que ele toque o seu coração também. Tem muita verdade aqui. Tem muita verdade aqui. Marcos 5, de 21 a 43. Vamos lá. O pedido de Jairo é o título que tem aqui na minha versão, na minha Bíblia, desse primeiro trecho. E diz assim: tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo, prostrou-se aos seus pés, e insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte, vem e põe as mãos sobre ela, para que ela seja salva e viverá. Ponto. Continuando no versículo 24, a minha Bíblia intitulada: A cura de uma mulher enferma. Grande multidão seguia, comprimindo-o. E aconteceu que certa mulher,
que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sendo contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior, só piorando, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Porque ela dizia na mente dela, no coração dela, versículo 28, diz: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. 29, e logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. 30, Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se do meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e diz: quem me tocou? E ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operava, veio, prostrou-se diante dele e declarou toda a verdade. E ele disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Glória a Deus. E a história não acaba aí, continua, porque nós estamos lendo a história de Jairo, da filha de Jairo. E aí no 35, continua essa jornada, fala ele ainda: quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, que é Jairo, a quem disseram: tua filha já morreu, porque ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro, Tiago e João. 38, chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam, os que pranteavam muito, e ao entrar lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. Aqueles que estavam chorando começaram a rir, e disse assim: ria-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talitá cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. E imediatamente a menina se levantou, pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e mandou que dessem de comer à menina. Então essa é a história. Esse é o trecho da palavra que nós trazemos aqui essa noite. E você vai perceber o quanto que isso tem a ver com as nossas vidas. O interessante aqui é a revelação do ministério de Jesus, né? Jesus veio à terra. O Senhor trabalhava com a humanidade usando profetas, usando reis, usando juízes, usando seus sacerdotes. O Espírito Santo de Deus estava sobre eles. E em cada um o Senhor operava, mas não em todos. Essa é a era chamada veterotestamentária, do Velho Testamento. E aí chega Jesus, a palavra encarnada, o Rei dos Reis aqui na terra. O onipresente, agora presente pontualmente em um lugar, agora sem a coroa, sem o seu manto, agora em um corpo limitado. Mas ainda assim era Deus, o Deus dos impossíveis. Ele não deixou de ser Deus, mas as pessoas não o viam como Deus. Muitos o viam como um simples carpinteiro, porque Jesus, ele meio que pregou uma pegadinha com aqueles que eram super da humanidade. Ele veio como um simples carpinteiro, porque ele poderia ter descido como um rei, ele poderia ter descido em uma grande nação, ou então ele ter criado ali um castelo, um grande lugar, e ele ter descido com toda a sua glória. Mas não, ele optou por descer dessa forma, de uma forma humilde.
E as pessoas escolhidas para serem reveladas eram os pobres, eram os oprimidos daquele tempo. Aquelas pessoas que naquele sistema da época, o sistema do homem, o sistema corrupto do homem da época, as pessoas que estavam sendo oprimidas. À medida que aquele sistema maligno funcionava, aquela sociedade em todo mundo funcionava, em todo lugar, homens, criaturas de Deus eram oprimidas, eram injustamente oprimidas. E Jesus desce à terra e diz: acabou com a opressão, acabou com a injustiça, vem um novo reino. Esses reinos aqui são injustos, esses reinos aqui têm uma balança diferente da minha. Existe uma referência aqui que não é mais bíblica, não é mais a palavra de Deus, não é mais o Senhor Todo-Poderoso. Agora os homens estão adorando a eles mesmos, os homens estão fazendo ídolos pequenos, os homens estão adorando a coisas. Está na hora de mudar a situação, e desce Jesus. Lá estava ele, Jesus, limitado ao tempo e espaço, em 3 anos fazendo muita coisa, curando, libertando, andando para lá e para cá. A palavra de Deus diz que formosos são os pés daqueles que pregam o Evangelho. Os pés que conduzem, a boca que fala. Os pés de Jesus o conduzia para lugares, naquela época que ninguém gostava de ir. Jesus ia. Jesus ia para a sinagoga? Ia. Mas Jesus ia para lugares, e ele ia para casa de pessoas que alguns desprezavam, sim, porque Jesus estava fazendo uma obra, Jesus tinha uma missão. Esses são os pés. Senhor Deus, você pode orar: Senhor Deus, me dá esses pés. Eu quero ter esses pés formosos, esses pés que vão ao lugar onde tu queres que a gente vá. Eu não quero ir para o lugar que simplesmente meu coração quer mandar ir. Eu quero ir para o lugar que o teu coração quer mandar eu ir. Você sabe qual o lugar cujo coração de Deus está mandando você ir? Você precisa ter esses pés. Jesus, ele tinha. Mas o que é interessante, pastor Walter, é que o ministério de Jesus, ele não era assim, como alguns ministérios de alguns cantores gospel, de alguns pastores, que dizem: olha, eu só posso ir para aí se tiver uma multidão de 10 mil pessoas. Eu só posso ir para aí se você tiver um público grande. Eu só posso ir para aí se a igreja tiver isso, tiver aquilo. Ou então se tiver um conjunto de 7 lenços, 7 toalhas, eu preciso de frutas, eu preciso de todo o ambiente. Jesus não. Se você quiser me seguir, eu não tenho onde dormir, eu quero realizar a missão. Jesus, ele não tinha muita cerimônia, não. E o interessante é que ele falava à multidão, falava para a multidão, ele subiu ao monte para falar para multidões, sim. Mas o mesmo Jesus visitava um. O mesmo Jesus visitava um. Ele visitou a sogra de Pedro. Ele foi à casa do Zaqueu. Ele foi em casas de pessoas simples. Também foi em casas de pessoas conhecidas pela sociedade, mas sempre com uma missão. Ora, Jesus visitava um. Jesus visitava casas. Quando Jesus terminou sua missão aqui na terra e foi para a direita do Pai, ele deixou o Espírito Santo. E hoje nós somos transformados e trabalhados e conduzidos e guiados e consolados pela pessoa do Espírito Santo. E o que é mais interessante é que também essa pessoa do Espírito Santo, ela não trabalha só para multidões. Ela não só trabalha na igreja, ela só não trabalha em grandes ajuntamentos. Ela trabalha aí. Ele visita a sua casa. Ele visita você. Você crê nisso? Por isso eu falei no início que haverá uma visitação do Senhor, porque eu creio que o Senhor visita. O Senhor visita o Senhor visita uma casa, o Senhor visita uma família. E em Atos você vai ler que as pessoas estavam adorando nas casas. Alguns adoravam no templo? Sim. Outros adoravam no templo, aquele templo feito por mão de homens, mas aquele templo também criado como símbolo da presença de Deus, sim. Mas Deus não estava somente lá. A partir
desse momento o Espírito Santo foi derramado. E nas casas simples das pessoas, lá estava o Espírito Santo. E você pode ver, no final de cada carta de Paulo, ele diz, olha, a igreja que está na casa de fulano, a igreja que está na casa de ciclano. E ele diz, e ele registra que existe uma igreja em uma pequena casa. Quero dizer que a visitação do Senhor não está limitada ao número de pessoas, não está limitado à beleza do lugar. E nem sempre as grandes igrejas, as igrejas maiores, as igrejas mais bonitas, é lá que Deus está operando com todo o seu poder. Não existe essa relação. Não existe relação. Quanto mais bonita a igreja, quanto mais jogo de luz ela tiver, quanto mais louvor ela tiver em termos de músicos, de louvor, de qualidade musical, Deus vai operar mais. Não existe essa relação. Existe outra relação. Existe outra lei que rege isso. Entenda, o Senhor pode te visitar aí, o Senhor pode nos visitar aqui. E qual é a relação? A gente vai ver aqui. A gente vai ver um pouquinho na história de Jairo, relacionar com outras histórias e fatos sobre o reino de Deus. Amém? E o interessante, antes de começar também, é que se você for perceber, esse texto, ele está localizado entre dois textos. Aqui em Marcos, se você seguir, aliás, se você voltar um pouquinho, você vai ver a cura do endemoniado em Gezareno, certo? E se você prosseguir acima do trecho que a gente leu, você vai ler a visitação de Jesus em Nazaré. Então são duas visitações. Jesus em Gadara, alguns chamam de Gadara, gadarenos, outros gesarenos, mas Jesus estava ali naquele povo. Jesus foi em Nazaré também. Agora, esses dois textos representam duas rejeições. São duas rejeições. Jesus é rejeitado pelos gesarenos ou gadarenos, e Jesus é rejeitado pelos nazarenos. São duas rejeições. Depois, entre as duas rejeições, nesse sanduíche de duas rejeições, você vê dois textos com duas visitações. Operação de Jesus, milagres, curas. Mas nesses dois lugares, antes e após o nosso texto, não existe muitos milagres, ou nenhum milagre. Porque Jesus, ao chegar naquela localidade lá, na cura, antes de curar o endemoniado, chegou lá, viu esse homem, curou, e o povo logo chegou e disse, não Jesus, não, aqui não, por favor saia. Rejeitaram Jesus. Uma cura. Eles poderiam ter dito, vem Jesus, vem fazer mais aqui, vem me visitar hoje aqui. Não somos dignos da tua visitação, mas entra na nossa cidade e vem aqui. Mas não, eles disseram, não, quero. São duas rejeições. A segunda foi em Nazaré. Chegou em Nazaré, eles não acreditaram que Jesus era Jesus. Jesus era o Cristo. Não, Jesus ainda é o carpinteiro. Não é aquele carpinteiro. As irmãs dele estão aqui. Ele pode fazer alguma coisa? Jesus é rejeitado ali. Ali foram feitas pequenas e poucas curas. Pouquíssimas curas. Versículo 5 do capítulo 6 diz assim, não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhe as mãos. Imagine o Rei dos Reis. Aí no versículo 6 tem uma coisa que é muito curiosa. Ele diz, admirou-se da incredulidade deles. É quando Jesus se admira da incredulidade. No meio desses dois textos, dessas duas rejeições, você vai ver o texto dos milagres de Jesus, da aceitação de Jesus, da visitação de Jesus, tanto da filha de Jairo, quanto da mulher do fluxo de sangue. E ali, da mulher do fluxo de sangue, Jesus, ele se admira da fé daquela mulher. Se você for ver o texto do centurião, Jesus se admira da fé do centurião. Mas aos nazarenos, Jesus se admira da falta de fé dos nazarenos.
Eu queria chegar nesse ponto. Existe cura? Existe. O Senhor cura hoje? Cura. Mas por que o Senhor não cura em algumas igrejas? Por que o Senhor não cura em algumas casas? Por que o Senhor não cura em alguns hospitais? Por que o Senhor não cura em algumas nações? O Senhor ainda é o Senhor. O Senhor diz: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele não muda, Ele cura. Ele ainda faz a sua visitação. Mas perceba você, Jesus visitou os gadarenos, Jesus visitou os nazarenos, mas Ele foi recebido ou Ele foi rejeitado? Existia fé ali. Eles entendiam e criam quem era Jesus. Entenda agora qual é a nossa posição, qual é o nosso papel. O Senhor está disposto a nos abençoar. Os céus estão abertos. A chuva está descendo, como a dona Nalinda profetizou na reunião dos ministros sexta-feira. A chuva, o Senhor Deus tem uma chuva para mim e para você de bênçãos. Mas você escolhe se você vai dançar nessa chuva ou você vai usar um guarda-chuva. Você escolhe se você vai fugir dessa chuva. Se você não vai aceitar, você escolhe, você tem essa liberdade. Porque o Senhor te deu essa liberdade e não criou robôs. Você tem a liberdade para o bem e para o mal. Você tem uma liberdade para aceitar Jesus e para rejeitar Jesus. Mas eu quero lhe dizer uma coisa, mesmo sabendo que ele ia ser rejeitado, Jesus foi lá e curou um. Jesus foi lá sempre são dois nomes, né? A gente fica difícil. Vamos escolher um. Os gadarenos, Jesus foi lá nos gadarenos, uma cidade inteira, por causa de uma pessoa. Uma pessoa. E lá ele curou. E ele ainda disse mais, interessante, olha aí, depois da cura, chegam os gadarenos e dizem: Jesus, sai daqui. E o homem que foi curado, o homem que foi livre de possessão demoníaca, ele disse: Jesus, fica comigo, eu quero ficar contigo, onde o Senhor for eu vou. E Jesus, por amor aos gadarenos, ele podia ter dito: pois vem comigo, eles não te querem aqui não, vem comigo para aprender mais. Ele disse: não, fica aqui. Por uma estratégia de evangelismo, diz que aquele homem voltou para aquela cidade, foi contar as maravilhas de Jesus, porque Jesus queria alcançar mais pessoas. Eu queria só dizer a você que Jesus, ele faz a visitação dele, e ele não visita, ele não faz uma escolha, não, essa casa ela não está digna de mim, essa casa eu não visito, eu só visito aos brancos, não a negros, ou então só a negros, não a brancos, eu só visito homens, não visito mulheres. O Senhor não faz distinção de pessoas, ele visita a todos, mas nem todos o aceitam, nem todos o querem. Interessante isso. O que acontece quando nós rejeitamos o Senhor? Nós não usufruímos das bênçãos dele. Ele tem a chuva dele, ele tem grandes coisas preparadas para mim e para você. Mas se a gente rejeita, se a gente não tem atenção, se a gente não recebe, se a gente valoriza outras coisas, nos casos dos gadarenos, eles valorizavam outras coisas, talvez valorizavam coisas, ou eles adoravam outros deuses. Quando Jesus chegou lá, ele não foi recebido. Já os nazarenos, eles tinham uma outra limitação, era fé. Fé. Não criam que Jesus era o Cristo. Para eles, Jesus era só Jesus. Qual é a relação disso com a nossa vida? Qual a relação disso com a nossa casa? Qual a relação disso com a nossa vida atual, com a humanidade? Sabe, muitas pessoas não creem que numa igreja tão pequena como essa pode haver uma visitação. Muitas pessoas não creem que pessoas simples podem falar em nome do Senhor Jesus. Muitas pessoas não creem que o Senhor pode estar falando por uma pessoa tão simples do lado dela. O Senhor pode estar falando várias vezes com você e você não está ouvindo, porque você espera o trovão, e ele vem com sussurro, ele vem com o ventinho, ele vem com aquele vento suave, falando ao seu coração, enquanto você não tiver um silêncio. Você já ouviu falar de solitude, que é diferente de solidão? Solitude é quando você opta por estar separado, santificado,
para Deus. E esse momento, muitas vezes, é um momento entre você e Deus. É no silêncio, é nesse silêncio que Deus fala. Fora das muitas vozes. Muitas coisas acontecem, então estamos na era da informação, informação para lá, para cá. Não falta informação, não falta notícia, não falta entretenimento. Se a igreja fosse usar a estratégia de entretenimento para concorrer com o YouTube, com o TikTok, com clubes, com shows, ela tinha que trabalhar muito, porque não falta entretenimento, não falta. Não é por entretenimento que nós devemos nos reunir, mas é por adoração, é por culto, é por querer Jesus, é querer essa visitação, entender quem Ele é aceitá-lo aqui. Nós estamos aqui cultuando, é por Ele, não é justamente por nós, mas é por Ele. Mas quando a gente busca Ele e cultua Ele, Ele nos abençoa. Quando diz, Senhor Jesus, é por Ti que eu estou aqui, aí Ele vem e rebate, e é por Ti que eu estou aqui. Assim como Ele foi pelo endemoniado gadareno que ele esteve lá, pegou um barco, foi lá para visitar aquele homem e fazer um trabalho naquela cidade, enviar esse homem como um missionário evangelista. Jesus volta do barco, vai para Nazaré, já sabia que ia ser rejeitado, mas ele vai lá, porque existiam poucos a serem curados, mas existia uma cura para ali fazer. Será que existe uma cura aí na sua casa? Será que existe uma cura aí na sua família? Será que todos aceitam Jesus? Será que alguns rejeitam Jesus? Estamos entre dois textos, duas rejeições. Mas o foco aqui são os textos do meio. É a aceitação, é a visitação. E Jairo chega para ele e diz, Senhor Deus, visita a minha casa. Senhor Deus, vem me visitar. É o pedido de Jairo, que está aqui no livro, no versículo 21, no livro de Marcos, no capítulo 5. Jesus volta no barco de Gadara. E aí, quando ele chega do barco, logo chega uma multidão, versículo 21, chega uma multidão, lá estava ele junto ao mar, com essa multidão, acho que muitos já pedindo para curar, muitos pedindo para libertar, então muitos pedindo para que sejam ensinados, porque ele era o mestre dos mestres. Chega um homem, chamado aqui, de um dos principais da sinagoga, chamado de Jairo. A Bíblia, ela não informa muito sobre a vida de Jairo, mas o pouco que ela informa, o livro de Marcos, é que ele era o principal da sinagoga. Aliás, é um dos principais da sinagoga. E a gente sabe que o povo judeu naquela época se reunia em sinagogas, era uma assembleia dos judeus. E aí, os principais da sinagoga, eles escolhiam quem seriam os mestres, quais seriam os assuntos. Então Jairo era esse homem, principal da sinagoga. Conhecia a palavra? Conhecia. Era conhecido? Era conhecido. Mas aconteceu algo. A filha dele ficou doente. E o que é que aconteceu? Ele não foi à sinagoga, ele não foi aos mestres que trabalhavam na sua sinagoga, ele não foi ao hospital da época, talvez ele tenha ido a médicos, talvez ele tenha ido, mas chegou um momento que ele tinha uma opção. Ele foi ao mestre dos mestres. Ele foi a Jesus. E chega Jairo naquele momento, Jesus volta, chega no barco, multidão, Jairo atravessa a multidão, e a primeira coisa que nós aprendemos com Jairo é como se chega a Deus, como obter um favor de Deus, como obter uma visitação de Deus. Ora, Jesus vem de uma cidade no qual ele foi rejeitado. Assim que ele desce, milhares de pessoas chegam a Jesus. E chega um homem, principal da sinagoga. Ele poderia ter dito, Senhor Jesus, ou então mandado alguém, Senhor Jesus, vai lá em casa, ou então, Senhor Jesus, nós estamos aqui na mesma altura, por isso eu não vou me ajoelhar. Pelo contrário, ele disse, olha, prostrou-se aos seus pés e insistentemente lhe suplicou. Chegue com humildade ao Senhor.
Altivez? Não. Nós não somos nada. Nós não somos ninguém. Nós precisamos entender quem nós somos. Jairo, apesar de ser o principal da sinagoga, ele se ajoelhou e se prostrou a Jesus. Pessoas hoje não oram mais, não se ajoelham mais, não se rendem mais. Elas esperam que venha um trovão falando com elas, uma grande placa luminosa feita pelo Senhor. Será que você não deve se ajoelhar novamente? Será que você não deve se chegar a Jesus? A primeira coisa que Jairo fez foi ir até Jesus. Sabe, sobre o ministério de Jesus de novo, em alguns momentos ele passava nas cidades, em outros momentos ele entrava nas casas, mas a maioria das pessoas que foram curadas foram as que foram até Jesus. Quem foi até Jesus com fé, humildade, foi curado. Aqueles que não puderam ir, como a filha de Jairo, foi Jairo, o pai dela. Alguém foi por ele e Jesus curou. O fato é que alguém precisa ir, alguém precisa se humilhar, alguém precisa pedir, alguém precisa solicitar essa visitação. E são fórmulas, são chaves que o Senhor te dá na palavra de como se achegar a Ele, como obter a visitação dEle. Será que as igrejas que não têm curas, as igrejas que não têm mais transformação da parte de Deus, será que está faltando um pouco de humildade? Está faltando um pouco de oração? Está faltando? Será que nós estamos nos achegando mais à religiosidade do que a Deus? Como o Anderson pregou, estava lá Marta, trabalhando para Deus, mas não estava tão perto de Deus quanto Maria. Tem momentos em que o seu trabalho para Deus lhe distancia de Deus. Tem momentos que a sua religiosidade lhe distancia de Deus, ele impede você viver a boa, perfeita e agradável vontade dele. E aí, Jairo sai da religiosidade, sai do seu pedestal, e ele se ajoelha em Jesus. Jesus, por favor. E ele insiste, a palavra diz insistentemente, lhe suplicou. E existe a diferença do pedido e uma súplica, é uma súplica. Lá estava Jairo, ajoelhado, insistindo com Jesus e suplicando. Não era uma coisa comum. E ele diz, minha filhinha está à morte, vem, e põe as mãos sobre ela, para que ela seja salva e viverá. Ele demonstra a fé dele. Jesus não diz assim, olha Jairo, desculpa, eu estou ocupado, tem uma multidão aqui para ser. Não, Jairo, como é que está a sua casa? Lá tem um banquete me esperando. A água está limpa, está na temperatura certa, tem ar-condicionado. Versículo 24 diz, Jesus foi com ele. Jesus deixou toda aquela multidão e foi com Jairo. Jairo conseguiu chamar a atenção de Jesus. Ele conseguiu, ao solicitar a visitação de Deus, conseguiu que Jesus fosse lá. Jesus também não disse, Jairo, eu escolhi recolher sua filha, chegou a hora e é isso. Não adianta. Não, Jesus foi com ele. Sabe, a certeza de que existe alguma coisa boa acontecendo é quando Jesus vai com você, é quando Deus vai com você, é quando Deus não diz não, Ele diz um tipo de sim. Jesus ir com ele significa, olha, eu vou contigo, e a presença de Deus é sinal de que algo vai acontecer na sua vida. Então entenda, enquanto você não receber um não de Deus, continue pedindo, continue suplicando, continue adorando, continue se humilhando nos pés do Senhor. E se você entender e conhecer a voz do Espírito, e você entender que o Senhor não está dizendo não, continue pedindo, continue adorando, porque Ele está com você, e pode ser que Ele esteja com você, e caminhando para essa visitação na sua casa, na sua vida, na sua família. Jairo tinha uma situação, a filha de Jairo. Aqui não diz algo mais especificamente sobre a filha de Jairo, mas os 3 evangelhos falam sobre esse trecho, e diz que a filha de Jairo tinha 12 anos. E aí,
você pode pensar, mas que coisa, né? Com a vida dele. Mas será que nós também não temos um tipo de filha nossa aqui, de Jairo, na nossa vida? Porque, entenda, ele foi até lá porque ela era importante para a vida dele, porque ela era alguém para a vida dele, era um projeto, era alguém que influenciava fortemente na vida dele, que estava mais forte do que a própria posição na sociedade, estava mais forte do que a própria vida dele. Ele disse: Senhor Deus, venha abençoar minha filha que está à beira da morte. E alguns de nós temos projetos que nós trabalhamos, que o Senhor nos deu, sonhos, promessas, que vão crescendo, vão se desenvolvendo, e nós vamos cuidando, como Jairo cuidou da filha dele, e ela nasceu, e todos os dias ele voltava para casa, e alimentava e trabalhava por ela, e se relacionava com ela, pai, filha, um amor, e ela foi crescendo, 5, 6 anos, 7 anos, e ele tinha planos para a vida dela, sabia que um dia ela iria casar, sabe, mas teve uma hora que com 12 anos ela começa a ficar doente, e ele vê tudo aquilo caindo por água abaixo, ele vê tudo aquilo se destruindo, ele vê a filhinha à beira da morte. E quantos aqui não têm sonhos à beira da morte? Quantos aqui não têm o seu ministério à beira da morte? Eu sei que tem ministérios à beira da morte. Esses momentos, esses 2 anos foram prova para todos nós, não somente para as igrejas, não somente para os ministros, prova para o mundo, para países, para escolas, para empresas. Mas as igrejas foram provadas, os ministros foram provados, os ministérios foram provados. Alguns adoeceram, alguns estavam à beira da morte. Alguns morreram. Mas entenda, o Senhor Deus ainda pode te visitar. Apesar do seu projeto, do seu sonho, daquilo que o Senhor colocou para você e deu para você, que você estava sendo desenvolvido, está à beira da morte. Se você suplicar, se você buscar, o Senhor, Ele pode trazer de volta tudo aquilo que te traz esperança. O fato é que Jesus foi com ele. E aí, aquela caminhada de Jairo foi a mais longa da vida dele. A mais longa da vida dele. Jairo andou até Jesus. A Bíblia não diz onde Jairo morava, onde Jesus estava, mas Jairo devia ter andado e caminhado até Jesus. Não sei se foi a cavalo, mas chegou até Jesus. E Jesus disse: olha, eu vou contigo, Jairo, e nós vamos. Aí lá vai ele. Aí diz no versículo 24 que grande multidão seguia, comprimindo. Então provavelmente estavam a pé, indo à casa de Jairo. Jesus deixa toda uma multidão e vai à casa de Jairo. E Jairo deve estar pensando: poxa, minha filha está aqui, está lá, e nós precisamos ir rápido. Nós precisamos ir logo. Ela precisa ser curada logo, porque ela pode morrer. Ela está à beira da morte. E lá estava Jesus andando. E diz que, no versículo 25, diz que aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos também, 12 anos, filha de Jairo, 12 anos, e a mulher há 12 anos estava doente, e Jesus conhecia as duas situações. Essa mulher há 12 anos havia sofrendo hemorragia, tinha procurado os médicos, tinha gastado dinheiro, gastou tudo, e a coisa só piorava. Mas diferente de Jairo, ela não esperou a visitação de Jesus, ela foi até Jesus, e a fé dela era: se eu tocar nas vestes de Jesus, eu serei curado. A fé de Jairo é: Jesus, olha aí, a gente planeja isso na nossa mente. Jairo planejou o seguinte: Jesus, você vai lá em casa, o Senhor impõe as mãos sobre a minha filha, e ela vai viver, ela vai ser curada, ela está à beira da morte, e vai ser assim, o Senhor vai lá, e o Senhor Jesus, Ele nem falou assim como disse para a centurião: daqui mesmo a gente cura. Jesus preferiu seguir uma jornada. E muitos aqui podem estar pensando: cadê minha cura?
Cadê minha promessa? Cadê minha bênção? Jesus preferiu a jornada. Não significa que ela não vai acontecer. Não significa que Jesus não é poderoso. Não significa que o poder dele é limitado. Jesus tem um poder ilimitado. Não há impossíveis para Deus. Ele simplesmente escolheu ir na jornada. Tudo está sob controle dele. Porque se a enfermidade for para a morte, ele vai dizer: para a morte eu vou levar e ela vai estar comigo. Porque para o ladrão da cruz, ele não disse: nós dois vamos se libertar, a gente vai. Não, você estará comigo no paraíso. Essa é a tua bênção. Lá foram os dois. Tem bênção melhor não. Mas se o Senhor te der um tempo aqui na terra, ele vai dizer. E ele vai com você. Agora o tempo é dele. O tempo é dele. Ele poderia ter curado instantaneamente. Mas ele escolheu ir andar com Jairo. E quando aquela mulher chegou, ela disse: só queria tocar. Ela só queria tocar. Ela tocava, ia ser curada, e Jesus rapidamente ia com Jairo. Jairo, vamos lá, porque é uma questão de vida ou morte. Vamos correr, Jairo. Vamos. Mas Jesus, ele estava tranquilo. Eu não tenho vexame, não. Se aveste, não. Eu sou todo poderoso. As coisas estão na minha mão. A vida e a morte estão na minha mão. Eu venho aqui provar justamente isso. E aí tem uma obra para fazer aqui. E aí ele parou. Aquela mulher foi lá, tocou, foi curada. E ele parou e Jairo se aperreou. E ele parou, olhou para trás. Quem foi que me pegou aqui? Quem foi que puxou minhas vestes aqui? De mim sai o poder. Aí tu falou: não, Saulo, não, tem muita gente empurrando, tem muita gente puxando. Aí Jairo: vamos, meus amigos. Vamos, minha filha está morrendo, Jesus. Ele: não, peraí. Saiu virtude de mim. A multidão está aqui, eu sei que muita gente me pegou. Eu sei que Jairo está aqui me puxando. Mas alguma coisa aconteceu, talvez lá embaixo. Me puxaram aqui no calcanhar. E saiu muito poder de mim. E aquela mulher, Jesus, ele vai brigar comigo. Porque naquela época a mulher tinha uma série de barreiras, né? Multidão. Pois é, ser mulher, naquela época, a mulher tinha que ficar em casa. Multidão, aí hemorrágica. Porque com essa situação a mulher não podia nem pegar em ninguém, nem estar perto de ninguém. Certo? Segundo a lei. E ela venceu todas as barreiras e ainda pegou em Jesus. Mas aquele que abraça o leproso, aquele que visita é aquele que libera poder para quem quiser, para quem pedir, para quem se ajoelhar. E libera aí na sua casa. Mas precisa de uma postura, precisa de um posicionamento, precisa de uma fé que o Senhor elogia. Não é uma falta de fé que o Senhor se admira, é uma grande fé que admira o Senhor e que libera poder. Será que as nossas igrejas, os nossos ajuntamentos, as nossas vidas não precisam desse posicionamento, desse tipo de posicionamento de conseguir liberar poder do Senhor Jesus? Será que a nossa quantidade de oração, a nossa quantidade de joelho no chão, a nossa quantidade de adoração está sendo suficiente para liberar? Muitas vezes está. Jairo estava lá, se ajoelhou, pediu, Jesus escolheu ir com ele. O problema de Jairo aí não foi nenhum. Aí foi o controle e a soberania de Deus. Jesus disse: eu vou curar e pronto. Eu vou com você, vai dar certo. E Jairo pode ter ficado, né, ansioso, né? Excesso de futuro, né? Ansioso, ansiedade. Será que vai dar certo? Mas foi lá Jesus. Enquanto isso, cura uma mulher. Aí ele fala com ela: tua fé te salvou, parou. E Jairo, coração batendo, forte. Senhor Jesus, havia Jesus. Bora, Jesus. Por favor, meu Senhor. Aí, Senhor Jesus, acaba o cenário. Rapaz, todos os textos, em todos os livros, existe esse texto no meio. Por quê? Porque essa coisa aconteceu no meio da jornada. Jesus caminhando com a multidão. Entre o pedido de Jairo e a cura da filha de Jairo ocorreu isso. E eu tenho certeza que Jairo estava ansioso, porque ele queria que Jesus chegasse, porque a fé dele era essa: Jesus precisava estar presencialmente lá, impor as mãos
E aí, assim que ele imaginou na mente. E Jesus respeitou a fé de Jairo. Talvez no final, quando Jairo subiu aos céus e conheceu Jesus, já nem precisava ter chegado lá. Nem precisava impor as mãos. Eu acho que onde você estivesse, já tinha curado. Mas eu tinha um trabalhar na sua vida. Eu tinha um trabalhar na vida de várias pessoas. Porque a cura, os milagres de Deus não é só sobre você. É sobre várias pessoas. Jesus chamou Pedro, chamou Tiago, chamou João. Podia ter levado os 12. Mas o Senhor também tinha uma obra na vida de Pedro, na vida de Tiago, na vida de João. Porque ele tinha evangelistas, apóstolos, gente que ia curar e gente que ia ressuscitar nas mãos para ensinar. Olha, agora vocês vão ver que eu sou capaz disso e vocês vão poder fazer isso também. Levou eles. E aí, a gente não entende porque às vezes o Senhor tarda uma cura, porque o Senhor tarda uma promessa, mas o Senhor sabe. E o que o Senhor precisa de mim e de você é simplesmente creia. Tão somente creia. Eu estava conversando lá em casa sobre isso, porque às vezes é difícil, né, a gente explicar uma coisa a uma criança. E nem sempre a criança vai entender. Então, pai, eu quero almoçar, sorvete. Aí eu preciso explicar. É gordura. Eu não sei nem qual é a composição do sorvete, talvez vocês possam me ajudar. O sorvete tem muito açúcar, sorvete tem muita gordura, sorvete não é alimento, e você precisa alimentar, e o seu músculo é assim, e você precisa de proteína, Você vai explicar isso a uma criança de 2 anos? Ou você vai dizer, simplesmente creia no seu pai. Faça o que eu estou dizendo. Acredite em mim. Não é assim que você vai dizer? Claro, à medida que ela for se desenvolvendo, for crescendo, você vai começar a explicar. Vai revelando. A questão é, o que o Senhor precisa, fundamentalmente, é simplesmente crer. Simplesmente crer. Eu não posso te explicar agora, mas creia. Mas está demorando. Creia. Mas não vai dar certo. Que tal crer? Simplesmente crer. E aí, o que acontece? 35. Aí vem o suprassumo das más notícias. Você já viveu isso? O suprassumo das más notícias é quando você está refém do tempo, você acha que a coisa não vai acontecer, está difícil e está demorando, e ainda vem uma notícia que vem acabar com tudo. Pois chegou para Jairo. Quando eles estavam indo, caminhando, depois Jesus parou, curou a mulher, demorou, eles continuaram a caminhar, e chegou um pessoal que veio da casa dele e deram uma notícia terrível. Disseram, tua filha já morreu. Por que está incomodando o mestre? Tua filha já morreu, por que está incomodando o mestre? Entenda que a casa caiu para Jairo. Jairo pensou, poxa, tinha dado tempo. Talvez que nem as irmãs de Lázaro. Mestre, se tu estivesse aqui, ele não teria morrido. Jesus poderia ter dito, é verdade, se eu estivesse aqui, ele não teria morrido não, porque eu teria curado. Mas isso não significa que ele não vai ser ressuscitado, não. Porque o meu poder é ilimitado. Ele poderia também ter dito, é mesmo, né? Se eu não tivesse aqui, teria morrido. Realmente eu falhei, porque eu atrasei. O Senhor se atrasou. A filha de Jairo podia ter dito também, morreu, então nós não podemos fazer mais nada. A gente ouve isso aí da medicina, a gente ouve isso aí das pessoas, a gente ouve esse limite da terra, mas do céu a gente não ouve isso não. Olha o que é que a gente ouve do céu. Do céu. É espiritual. 36, mas Jesus, sem acudir tais palavras, sem acudir tais palavras, sem acudir tais palavras, sem acudir tais palavras. Má notícia, tampe. Tampe. Ele disse, olha, não receba. Não tem um receba, né? Receba. Não receba. Tem até uma história, né? Está dando uma dor. Como é aquela história, hein? Está me dando uma coisa, receba. Não, mas é uma coisa ruim, então não receba. Má notícia, não receba. Porque a gente tem mania de receber má notícia. Tem mania de olhar para a terra,
tem mania de acreditar que a ciência tem a palavra final, a gente tem mania de acreditar, porque a gente vive aqui, a gente é limitado, a gente vê isso, a gente entende que é o que a gente vê, o que a gente pega. Mas o Senhor está te convidando a viver o sobrenatural, é uma nova realidade. O que uma ministra do Evangelho chama de universo é uma realidade paralela. Ela chama de realidade paralela. O Senhor te chama para uma realidade que ela existe. Ela existe. Ela é paralela à sua vida. Ela é paralela ao que você vive. E ela é real. Mas porque você não está vendo, não está convivendo, não significa que ela não existe. Sabe, debaixo de onde você está pode ter petróleo. E lá nos Estados Unidos, quem é dono do petróleo é o dono da casa, certo? Aqui no Brasil não, quem tem petróleo embaixo é da nação, né? Mas lá nos Estados Unidos, quem tem petróleo no seu terreno é seu. Então você pode ter petróleo debaixo da sua casa. É uma realidade. Mas se você não vive essa realidade, você não conhece essa realidade, isso não significa que não tem. Não significa que você pode ser rico, mas significa que você não sabe e nem crê. Alguém pode dizer assim, rapaz, tem petróleo na sua casa. E você pode não crer. Mas o Senhor te diz, simplesmente crer. Tão somente crer. Não escute as más notícias. Sem acudir tais palavras, o que é que diz Jesus? Não temas. Não temas. Crê somente. Não temas. Crê somente. Não temas, entre aspas, entre parênteses, as más notícias. Não tema as más notícias. Crê somente. Isso aconteceu com Abraão e Sara. Quando Sara, o Senhor diz, olha, vai ter um menino. Mas as minhas condições físicas, eu não consigo ter. Sara até riu. Mas o Senhor poderia ter dito, não tema, simplesmente crê. Pedro viu as ondas, estava andando sobre o mar, ao lado de Jesus, preferiu começar a olhar para a onda, olhar para o vento, aí começou a afundar de novo. E o Senhor Jesus pega naquela mão de Pedro e dá uma puxada, que se tivesse uma frase naquela puxada era não temas, simplesmente crê. Uma ministra de louvor chamada Ludmila Ferber, muitas aqui conhecem, algumas canções nós cantamos aqui no louvor. Em 2018, ela recebeu um diagnóstico de que ela tinha câncer nos pulmões, com metástase para o fígado e para os ossos. Câncer nos pulmões, com metástase para o fígado, logo os pulmões. Ela cantava, muito antes da Covid, onde nós precisávamos respirar, ela recebeu uma grande limitação nos pulmões. Ela precisava respirar, 2018. A situação era tão grave, era uma doença incurável, irremediável, inoperável. Não podia, ela disse, mas não pode entrar aqui, tirar aqui, não pode. Deram para ela entre 6 a 8 meses de vida, 2018. E aí ela começou a orar, e ela fez que nem Jairo. Senhor Jesus, visita a minha casa, visita a minha vida. E ela disse assim, olha, eu não recebi um não de Deus. Eu não recebi, Senhor, a Ludmila, minha serva, eu vou te recolher agora. Vem. Não recebeu. E ela entendeu que ela poderia orar, poderia pedir, poderia continuar pedindo. E ela continuou pedindo, continuou orando. 2018, 2019... 6 meses se passaram, 8 meses se passaram, um ano se passou, 2018, 2019, vem Covid. Toda notícia sobre ela, alguém podia estar esperando, poxa, o Senhor levou. Gente, o Senhor levou muita gente esses 2 anos, mas ela ainda está viva, para a glória e honra do Senhor Jesus. E quando Ele quiser, Ele vai levar, e glória a Deus por isso. Todos nós já temos um lugar reservado para junto do Senhor. O céu é o nosso lugar, e é um lugar lindo, um lugar maravilhoso. Mas se Ele tem algum papel para você aqui na terra, Ele tem poder para te curar, Ele tem poder para libertar, apesar das más notícias, apesar das evidências concretas, objetivas, médicas, apesar do parecer médico, apesar do parecer do psicólogo, apesar
das evidências concretas que, quando você olha ao seu redor, às vezes é uma cura que você pede, mas às vezes é o sonho do teu ministério que está se desabando, que adoeceu e está morrendo. Muita coisa você vê, poxa, o meu ministério se foi. Mas não, o Senhor te diz hoje, Ele diz assim, não temas, crê somente. Não é para a morte, é para a vida. Não é para a morte, é para a vida. E Ele continua, e sabe qual foi a estratégia de Jesus? Além de tampar os ouvidos, é prosseguir, é avançar. Vamos lá. E aí Ele diz assim, agora vamos limitar aqui o número de pessoas, eu quero só quem tem fé. Aí Ele chamou Pedro, Tiago e João. Chegou lá na casa de Jairo, muita gente chorando já a morte, sabe? Declarando a morte, chorando a morte. E você vai ver que era uma coisa meio estranha, quase falsa, porque quando Jesus disse assim, não, ela não está morrendo. Ele vai dar a notícia boa, ele vai dar a notícia de fé, a notícia... O pessoal faz rir, se ela já morreu. A pessoa que está chorando e vai rir, parece ser um choro falso, né? Porque se você ou chora ou ri. O fato é que eles começaram a rir, a Jesus, sai todo mundo, que agora o golpe chegou. É o golpe da fé. Sai. Se eu não tenho fé, sai. Vai falar besteira, sai. Eu não quero ouvir nada. Nós queremos aqui alimentar a nossa fé. Aqui vai ver, só vai presenciar isso quem eu quero que presencie. Aí lá vai João, Pedro, Tiago, os pais da menina. Eles sobem até lá. E ele olha para ela. E ele ainda diz assim para as pessoas, por que esse alvoroço e chorais, né? Porque está todo mundo alvoroçado. Aí mais uma vez Jesus disse, né? Não se aveste, não chores. Às vezes a gente se alvoroça mesmo, porque a cura não chegou, então não dá mais tempo, não dá mais. Sabe o que o Senhor disse para as irmãs de Lázaro? Diz que o ainda de Jesus, meus irmãos, o ainda de Jesus é maravilhoso. Ainda que estiver morto, viverá. Será que esse ainda de Deus não está chegando no teu ministério? Não está chegando na tua família? Não está chegando na tua promessa? Que ainda que estiver morto, viverá? Ele diz, não. O mundo disse que morreu. O mundo já condenou. Mas eu estou dizendo, só está dormindo. Só está dormindo. Não é nada. O mundo continua a rir. O mundo continua a rir de você. O mundo continua a rir da fé. A ciência continua a rir da fé. A ciência hoje ri da fé. Mas quando Jesus sobe, aí é a hora da fé rir da ciência. Aí parafraseando a Linda. E quando eu conversei com ela, ela disse, pai, parece que é a fé rindo da ciência, quando Jesus vai e cura. Jesus foi e cura. E ele simplesmente disse, estava dormindo, ao parecer do médico dos médicos. Ele tem a palavra final, e ele diz, talitá cumi, quer dizer, menina, levanta-te. O povo estava chorando, o povo alvoroço. Diz que os flautistas já estavam tocando lá para acalentar lá. E ele disse, é só dormindo. E ela se levantou, andou 12 anos, 42, versículo 42, tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Aí vem a admiração. Acho que Jesus podia dizer, admirar de quê? Eu sou o rei dos reis, o médico dos médicos. É natural ser sobrenatural quando vocês andam comigo. Essa realidade que era paralela, começa a ser a realidade que você convive todo dia. É isso que Jesus está me convidando, está lhe convidando. É viver isso como realidade. A espiritualidade como realidade. E qual é a porta para isso? Não, a porta da fé. Perceba você, antes do texto, gadarenos não tinham fé. Depois do texto, nazarenos não tinham fé. Mas aqueles que têm fé, abrem uma porta para a dimensão espiritual. Abrem a porta para a chuva descer. Abrem a porta para o poder de Deus. Nós precisamos da fé e o Senhor disse para você hoje, tão somente creia. Simplesmente creia. O Senhor ainda está contigo. Ele já disse não para você? Ele disse não para você? Então avance. Faça que nem Jairo. Se o Senhor disse para ti, eu vou contigo, pode esperar a bênção. Só vai demorar um pouco,
mas não se aveste não. Vai demorar um pouco, mas não significa que não vai acontecer. Porque Ele pode todas as coisas. Ah, mas nunca vi isso no mundo. Mas vai ver, primeira vez. Se o Senhor disse que vai acontecer, vai acontecer. Agora, se Ele disser que não vai acontecer, realmente não vai. Mas se Ele não disser que não vai, então avance. Avance. O Senhor, eu te convido hoje, essa noite, para você convidar Jesus. Na realidade, é um convite para outro convite. É você se colocar na vida de Jairo. Se é que você tem uma situação como essa, o Senhor te dá abre essa possibilidade de uma visitação do Rei dos Reis aí na sua casa. E Ele não vai dizer, eu não estou ocupado. Não, eu só visito mais do que 100 pessoas. Ele vai dizer, eu vou ir. Ele pode ir na sua casa, Ele pode ir na sua vida. Ele pode operar. Agora entenda, a resposta dele pode ser, eu vou contigo. E Ele vai, em alguma maneira, em algum momento, Ele vai operar. Só entenda, Ele está contigo. Tape os ouvidos, não ouça mais as más notícias. Não ande também com aqueles que não creem. Vá somente com os que creem. Ore somente com os que creem. Adore com os que creem. O nome disso é a igreja. Porque você não vai adorar a Deus lá no clube do Mucuripe. Você não vai adorar a Deus lá no Big Brother. Porque lá eles não estão adorando a Deus. Você vai adorar a Deus com os que adoram. Você vai orar a Deus com os que oram. É assim que Jesus chamou João, Tiago, Pedro. Aqueles que querem alguma coisa, que estavam dispostos a ver os milagres de Jesus. Eu queria convidar você para ficar no lugar de Jairo. E eu não sei qual é para você a filha, né? Essa filha que está doente. Mas você pode ter algum pedido a Jesus nesse sentido. Algo na sua vida que ficou doente. Algo que está à beira da morte. Algo que está perto de terminar. Pode ser cura. Mas pode ser algo, pode ser o seu relacionamento, que as pessoas dizem, já acabou. Mas Jesus pode ressuscitar. Pode ser o seu ministério, sim. O Senhor traz vida essa noite.